Minha melhor amiga espalhou que eu era fácil, e hoje ela me implora um emprego. Eu nunca vou esquecer o dia em que percebi que não podia mais confiar em ninguém, nem mesmo na minha melhor amiga. Crescemos juntas, dividindo segredos, sonhos e até o mesmo quarto durante várias férias em família. Enquanto todos da minha família pareciam viver em função da minha irmã gêmea, Ana, a perfeita, a querida, a que nunca errava. Era na Júlia que eu encontrava o mínimo de acolhimento. Pelo menos era o que eu pensava, porque Ana sempre foi o centro das atenções. Se ganhava medalhas na escola, minha mãe organizava almoço especial. Se postava uma foto qualquer nas redes sociais, minha família compartilhava como se ela tivesse descoberto a cura do câncer. Se eu tirava boas notas. Silêncio. Quando passei no vestibular, ninguém me parabenizou. Minha mãe estava preocupada em comprar um vestido novo para a festa de 18 anos, de Ana. Foi nesse vazio familiar que a Júlia se tornou meu porto seguro. Ou assim eu achava. A gente ficava horas falando ao telefone, rindo de situações absurdas, prometendo que seríamos parceiras até o fim. Inclusive, quando ela terminou com o primeiro namorado, eu fiquei 3 dias inteiros com ela, ouvindo o choro e tentando levantar seu ânimo. Mas no dia em que minha vida começou a entrar nos trilhos, ela me apunhalou. Durante a faculdade, comecei a trabalhar de manhã como estagiária. A rotina era pesada, mas a sensação de independência me motivava. Aos poucos, ganhei respeito no ambiente profissional e, finalmente, consegui uma vaga CLT. Foi quando comecei a me destacar no setor. Recebia elogios, havia rumores de uma possível promoção e, pela primeira vez, minha autoestima se reerguia. Foi nesse momento que a Júlia começou a agir de forma estranha. Ela me evitava, fazia piadinhas estranhas, comentava que eu estava cheia de histórias, e até ria sozinha olhando pro celular quando me via. Eu perguntei se estava tudo bem. Ela disse que estava tudo ótimo. Na semana seguinte, notei olhares diferentes no campus. Algumas meninas cochichavam quando eu passava. Alguns rapazes me encaravam de forma nojenta e um desconhecido me mandou mensagem me chamando por um apelido que só eu e a Júlia usávamos. Meu corpo gelou. 2 dias depois, recebi um print no meu direct. Era de um grupo de ex-colegas do ensino médio. No grupo, a Júlia tinha postado uma história engraçada dizendo que eu fazia qualquer coisa por atenção, que sempre ficava com homens diferentes. E que o fato de eu ter conseguido um emprego tão rápido tinha um motivo. Ela terminava com se é que vocês me entendem. Minhas mãos tremiam. Meu estômago embrulhou. Comecei a receber mensagens nojentas. Um ex-namorado da Ana me mandou uma foto indecente, dizendo que se eu queria atenção, ele podia me dar. Senti o mundo desmoronar. Fui até minha mãe em choque, buscando algum tipo de apoio, e tudo que ela disse foi: "Você sempre foi mais impulsiva que a sua irmã." Talvez dê motivos. Naquele instante, percebi que estava completamente sozinha. No dia seguinte, fui trabalhar com os olhos inchados. Pensei em pedir demissão. Mas logo ao chegar, meu chefe me chamou. Achei que fosse me demitir, mas ele me parabenizou. Disse que minhas ideias tinham sido fundamentais para um projeto e que eu estava oficialmente promovida. Saí da sala dele com as pernas bambas. Pela primeira vez, me senti vista e forte. Respirei fundo e decidi que não ia permitir que Júlia destruísse o que construí com tanto esforço. Mas naquela mesma noite, quando abri meu celular, havia uma mensagem inesperada da Júlia. "Você tá ocupada? Precisamos conversar. É sério." Meu coração acelerou. A mensagem da Júlia ficou ali, aberta na tela do meu celular, como se as palavras pulsassem. "Você tá ocupada? Precisamos conversar. É sério." Meu primeiro impulso foi responder na hora e perguntar se ela tinha perdido o pouco de vergonha na cara que ainda restava. Mas meu coração queimava. Minha mente repetia todas aquelas palavras que ela tinha escrito no grupo, como murros em um mesmo ponto do peito. Não, eu não ia facilitar as coisas para ela. Bloqueei a tela. Respirei fundo. Me sentei no sofá em silêncio, sentindo a raiva engolir minha garganta. Por algumas horas, deixei o celular de lado e tentei focar em outra coisa, qualquer coisa. Tomei banho quente. Fiz chá. Tentei assistir uma série. Mas a maldita mensagem continuava queimando na minha cabeça. "Precisamos conversar. Precisamos." A gente quem? Enquanto isso, as notificações no Instagram não paravam. Alguns amigos do passado assistiam meus stories e mandavam emojis rindo. Uma colega da faculdade enviou uma mensagem só para avisar que a Júlia estava contando outra historinha, minha em um grupo diferente, dessa vez, dizendo que eu me aproximava dos chefes do jeitinho que só eu sabia. Fechei os olhos com força. A mesa do jantar parecia tremer. Vergonha e nojo se misturavam numa coisa que dava vontade de vomitar. Foi só depois de 3 horas que finalmente abri o WhatsApp. O que você quer?" A resposta veio quase instantânea, como se ela estivesse com o celular na mão esperando. "Júlia, amiga, por favor, me atende. É urgente." Meu dedo pairou sobre o botão de chamada.
Uma parte de mim dizia para ignorar. A outra sussurrava que talvez ela estivesse arrependida, que talvez fosse me pedir desculpas e acabar com todo aquele inferno. Engoli seco e liguei. Ela atendeu no primeiro toque. Finalmente. A voz dela saiu trêmula. Eu precisava falar com você antes que... Antes que o quê, Júlia? Cortei gelada. Antes que mais pessoas descubram o tipo de lixo que você é. Silêncio do outro lado. Eu sei que você está com raiva. A voz dela quebrou, mas eu juro que isso saiu do controle. Não era para ter virado isso. Quase ri. Tá é? Então me explica por que você inventou que eu fiz coisas com metade da turma do ensino médio, se nem eles me conheciam direito. Ela respirou fundo. Eu tava com raiva, tá? Você sabe que eu sempre quis aquela vaga de estágio e aí você apareceu do nada, cheia de sorrisinho, e conseguiu como se fosse fácil. Meu sangue ferveu. Então você destruiu minha reputação porque tava com inveja? Eu não destruí. Ela se exaltou. As pessoas exageraram. Eu só falei umas coisas de cabeça quente. Mas você sabe como esse povo é. Cada palavra era como uma faca rodando dentro do meu estômago. Júlia, você jogou gasolina e agora tá chocada que pegou fogo? Ela começou a chorar do outro lado. Chorar, quase como se a vítima fosse ela. Foi então que disse, com a voz baixa. Eu só queria que você soubesse que eu fui demitida hoje. Eu franzi o senho sem entender. Como assim? Meu chefe viu as mensagens que eu mandei no grupo. Alguém mandou print pra empresa. Disseram que foi discurso ofensivo, e me mandaram embora. Um silêncio pesado caiu entre nós. E por isso você quer conversar? Cuspi, incrédula. Porque tá buscando consequências. Pra limpar sua barra? Eu queria. Ela engoliu o choro. Ver se você tem alguma vaga no lugar onde trabalha. Eu tô desesperada. Foi como se um trovão estourasse dentro da minha cabeça. Ela tinha usado meu nome, meu corpo e minha dignidade para se divertir. E agora me pedia emprego? Júlia, minha voz saiu baixa, mas afiada como uma lâmina. Você destruiu minha imagem numa semana. Do que você acha que eu seria capaz? Ela ficou muda. Eu não sou mais a garota que engolia tudo calada, continuei. E se você acha que vou te ajudar depois de tudo que fez? É porque ainda não entendeu as consequências das próprias escolhas. E desliguei. Senti minhas mãos tremerem, mas era diferente de antes. Não era medo. Era poder. Mal tive tempo de respirar quando meu celular vibrou de novo. Dessa vez não era a Júlia. Era a Ana. Ana, precisamos conversar. É sério. Isso envolve a família inteira. Meu coração disparou. A mensagem da Ana ficou parada na tela por alguns segundos, como um espinho preso na garganta. Isso envolve a família inteira. Eu apertei o celular com força, lutando contra o impulso de responder. Depois de tanto tempo sendo tratada como uma figurante na própria casa, por que justo agora ela vinha falar comigo como se estivesse compartilhando um segredo importante? Sentei na beira da cama e deixei o aparelho de lado, respirando fundo. Meus pensamentos começaram a girar. Será que minha mãe finalmente descobriu o que a Júlia fez? Será que a fofoca chegou até eles de algum jeito? Ou, será mais uma daquelas situações em que a Ana vem intermediar para eu pedir desculpas por alguma coisa? Por alguns minutos, o silêncio do quarto foi pesado. Ou eu ignorava e seguia a minha vida, ou resolvia isso de uma vez. Peguei o celular de volta. O que aconteceu? A resposta veio segundos depois. Ana, é complicado explicar por mensagem. Pode vir aqui em casa hoje à noite? Em casa. Meu estômago se revirou. Essa casa que sempre me tratou como intrusa, enquanto a Ana era tratada como um tesouro. Fechei os olhos e lembrei da noite em que voltei chorando depois de descobrir o que a Júlia tinha feito, e minha mãe disse que talvez eu tivesse dado motivos. Mesmo assim, algo dentro de mim disse para ir. Talvez fosse a chance de colocar tudo pra fora, de olhar nos olhos de todo mundo e dizer que eu não era mais a filha silenciosa. Chego em 1 hora. Peguei a bolsa, respirei fundo e fui. O caminho até lá parecia mais longo que o normal. Cada esquina me trazia uma memória diferente. O aniversário em que só cantaram parabéns para a Ana, o dia em que ela ganhou um carro e eu ganhei uma agenda. Meu peito estava pesado, mas havia um fogo queimando, algo que eu nunca tinha sentido antes. Força. Quando cheguei, o portão estava entreaberto. Já dava para ouvir vozes na sala. Entrei devagar, e vi minha mãe sentada no sofá, com os olhos vermelhos. Meu pai andando de um lado para o outro, com o maxilar travado. E a Ana, em pé, com o rosto tenso, segurando o celular na mão. Os 3 se viraram quando me viram. Silêncio. Foi minha mãe quem quebrou. Filha, a voz dela saiu fraca, a gente precisa falar com você. Cerrei os dentes, mas permaneci em pé, perto da porta. O que foi? Ana deu um passo à frente e estendeu o celular na minha direção. E isso aqui, começou a circular nos grupos da família. Peguei o celular. Era um print. O print da conversa da Júlia no grupo do ensino médio, com todas as calúnias.
E mais, alguém tinha editado um vídeo antigo meu numa festa e colocado legenda dizendo: essa é a prova do porquê ela conseguiu a promoção. Meu corpo inteiro gelou. Quem mandou isso pra vocês? Perguntei, a voz engasgando. Meu pai suspirou com raiva. Seu tio recebeu de um colega do trabalho. Ele disse que isso está rodando em várias páginas de fofoca. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Minha mãe começou a chorar. Como você pode fazer isso, filha? Nós criamos você pra ter decência. Aquela frase foi como uma facada. Minha visão ficou turva. Meu sangue ferveu até o limite. Como eu posso fazer isso? Disparei. Vocês estão mesmo achando que eu fiz isso? Minha mãe me olhou como se estivesse decepcionada. Meu pai cruzou os braços. A Ana então ergueu a voz diferente de todas as outras vezes. Era firme. Não foi ela. Disse. Fui eu que investiguei. E sei exatamente quem fez isso. Todos nós nos viramos para ela. Ah, Júlia? Perguntei quase sem ar. Ana sentiu lentamente. Seus olhos estavam vermelhos de raiva. Sim, e tem mais. Ela tá tentando me envolver. Ela disse que se eu não ficasse do lado dela, ia divulgar algo que envolve você, e quase matou você anos atrás. Meu coração parou. Do que você tá falando? Ana engoliu seco, e seu olhar caiu no chão. A Júlia descobriu aquele segredo. Aquele acidente que todo mundo pensou que foi casual. Ela sabe que não foi. Meu corpo inteiro tremeu. Você tá dizendo que ela sabe daquilo? Ana levantou o olhar. Ela sabe que não foi um acidente. E ela tem provas. Provas que podem destruir não só você, mas todos nós. Silêncio mortal. Eu senti uma dor antiga emergindo. Aquela que eu escondi por anos. O dia em que quase morri. E até hoje ninguém nunca quis falar sobre. A Ana deu um passo na minha direção com os olhos marejados. Eu preciso te contar a verdade. Mas, tem certeza de que está pronta para ouvir? Porque depois disso, nada mais vai voltar a ser como era antes. Eu parei de respirar. O silêncio na sala parecia quase sólido. Meu peito batia tão forte que doía. Ana se aproximou lentamente, e eu senti que qualquer palavra poderia quebrar o frágil equilíbrio que restava. Não havia pressa, mas havia urgência. Cada segundo que passava aumentava a sensação de que algo estava prestes a explodir. Eu preciso te contar, começou ela, a voz trêmula, e você precisa prometer que vai ouvir até o fim. Assenti, mesmo sem realmente acreditar que conseguiria. Meu corpo estava em alerta máximo, e a memória de tudo que eu tinha passado me deixava alerta. Lembra daquele acidente, quando você quase não voltou? Ana engoliu seco. Não foi acidente. O mundo pareceu girar. Cada lembrança, cada minuto daquela época dolorosa, voltou em flashes intensos. O chão molhado, a escada, a dor súbita, o silêncio sufocante que se seguiu. Minha respiração ficou presa na garganta. O quê? E consegui balbuciar. Ela segurou minhas mãos, e eu senti a frieza do medo misturada com a força da verdade que vinha. A Júlia, ela tentou te sabotar. Queria que aquilo acontecesse. Ela sabia que você ia se machucar se estivesse naquele lugar naquela hora. Ela planejou. Meu corpo tremeu. A raiva veio primeiro, um fogo que queimava as veias. Como ela pôde? Minha voz saiu rouca. Ah, Júlia, a minha melhor amiga. Ana respirou fundo, e por um momento o tempo parecia parar. Ela sempre foi competitiva, desde o ensino médio. E você sempre esteve na frente dela, mesmo sem querer. Quando você começou a se destacar, ela ficou obcecada. Não era só inveja, era destruição. Senti um nó no estômago, misto de repulsa e medo. A memória daquele dia quase me sufocava. Lembrei do chão molhado, da escada que parecia infinita, do grito que ninguém ouviu. Eu tinha confiado nela, na Júlia, e quase paguei o preço máximo. Então, ela podia ter me matado? Minha voz mal saiu. Sim, Ana disse baixinho, quase um sussurro. E ela ainda acha que pode se safar. Mas eu descobri tudo. E agora, ela quer te envolver em mais uma mentira. Um frio percorreu minha espinha. Cada batida do coração era como se o mundo gritasse dentro de mim. Eu senti a raiva subir, mas também um senso de controle que nunca tinha sentido antes. Não podia mais ser a vítima silenciosa. Não dessa vez. Então, você veio me contar por quê? Perguntei, tentando manter a voz firme. Para me assustar mais? Para me proteger? Ana olhou nos meus olhos. Para te proteger, disse com convicção, e porque se você agir agora, pode impedir que ela continue destruindo sua vida. Ela está tentando entrar na sua empresa, na sua carreira, qualquer coisa que você conquistou. Minhas mãos cerraram-se em punhos. Cada palavra dela era como uma fagulha que acendia uma tempestade dentro de mim. Então, o que eu faço? Perguntei, sentindo uma força que eu não sabia que existia. Primeiro, você precisa enfrentar ela. Ana engoliu seco. Mas não sozinha. Eu vou estar com você. E, tem mais. Não é só a Júlia. Algumas pessoas no trabalho, elas podem estar envolvidas. E se você não agir rápido, você vai perder tudo que construiu. Senti o estômago revirar.
um misto de medo e excitação. Pela primeira vez, senti que podia virar o jogo, mas o risco era enorme. Cada decisão podia me colocar na mira da Júlia de novo, ou pior. Então, minha voz saiu firme, mas com uma pontada de pavor. Você quer que eu vá atrás dela agora? Ana assentiu, os olhos ardendo. Sim, mas você precisa saber, ela está esperando por você, e ela não vai recuar. Por um instante, tudo parecia em câmera lenta. Minha mente corria por todas as possibilidades. Vingança, justiça, risco. Eu sabia que qualquer passo em falso podia me destruir, mas também sabia que não podia mais me esconder. O telefone vibrou. Uma mensagem inesperada. Era da Júlia. Júlia, sei que você sabe, mas se você vier atrás de mim, as coisas vão ficar feias. Muito feias. Meu coração disparou. A raiva explodiu junto com o medo. A sensação de poder e de perigo se misturava de forma quase intoxicante. A mão de Ana tocou a minha firme, como se dissesse, não vamos recuar. Olhei para o celular, li a mensagem mais uma vez e senti o peso de cada palavra. Ela não estava brincando. Cada sílaba era uma ameaça. Eu respirei fundo, sentindo meu sangue ferver. Então é agora. Disse baixinho, ela vai pagar por tudo. Mas antes que eu pudesse planejar o próximo passo, uma batida seca na porta da sala fez meu corpo gelar. Meu pai olhou para mim, com o rosto branco. Tem alguém aqui. Disse em tom baixo, quase um sussurro. Não, não é só ela. Meus olhos se encontraram com os da Ana. Quem? Perguntei, engolindo em seco. Ana apertou minha mão pálida, mas firme. Não sei, mas se está aqui, eles não vieram sozinhos. O silêncio caiu como uma sombra sobre todos nós. O perigo estava mais próximo do que imaginávamos. A batida na porta ecoou como um trovão na minha cabeça. Meu corpo inteiro gelou. Não era só a Júlia. Havia alguém mais. Eu e Ana trocamos um olhar rápido. Aquela situação tinha se tornado muito maior do que eu podia imaginar. Cada célula do meu corpo gritava perigo, mas ao mesmo tempo, havia algo que me incendiava por dentro. A sensação de que finalmente eu podia virar o jogo. Meu pai respirou fundo, os dedos tremendo levemente sobre o braço do sofá. Alguém entrou no portão, disse em tom baixo. Não estão sozinhos. A adrenalina me fez agir. Agarrei a bolsa, puxei Ana pelo braço e caminhamos devagar para a cozinha, que tinha uma porta lateral que dava para o quintal. Se tivéssemos que sair correndo, era nossa única chance. Enquanto nos movíamos, minha mente revisitava tudo. A Júlia espalhando calúnias, o acidente que quase me matou, a sensação de estar sempre em segundo plano em casa, e agora. Isso. Cada momento de dor, humilhação e medo havia me moldado, e eu percebi que estava pronta para enfrentá-los. Abrimos a porta lateral e saímos para o quintal escuro. As sombras da noite misturavam-se com o medo, mas a raiva, essa antiga companheira, queimava mais forte. Eu não era mais a garota que chorava sozinha em casa ou que engolia insultos. Eu era alguém que havia sobrevivido a tudo, e agora, era a hora de revidar. O som de passos apressados cortou o silêncio. É ali, sussurrou Ana, apontando para a sombra de duas figuras que se aproximavam pelo portão. Eu reconheci imediatamente a silhueta, Júlia, e atrás dela a outro homem que nunca tinha visto. Meu estômago revirou. Algo me dizia que ele não estava ali para conversar. Júlia, minha voz soou firme, carregada de raiva. Acabou a festa. Ela riu, mas havia algo de amargo naquele riso. Sério, você acha que pode me parar agora? Disse a voz cortante. Eu ainda posso destruir você. Qualquer coisa que você conquistou, pode desaparecer em segundos. Eu respirei fundo, lembrando de cada momento em que fui rejeitada, humilhada e traída. Cada lágrima, cada grito engolido, cada oportunidade roubada. E então, senti o peso do medo se transformar em algo completamente diferente. Poder. E eu sobrevivi ao que você fez antes, Júlia, disse, firme, e sobrevivi ao acidente que você quase provocou. Agora, se você acha que vai me intimidar, está muito enganada. Ela arregalou os olhos, surpresa com a força na minha voz. Mas a surpresa durou apenas um instante. Antes que pudesse reagir, Ana apareceu atrás de mim, firme, segurando um celular. Eu chamei a polícia, disse, com a voz firme, e já enviei prints das suas mensagens e ameaças para eles. Cada palavra sua está documentada. Júlia engoliu seco, e pela primeira vez, vi medo verdadeiro nos olhos dela. O homem que estava com ela hesitou, olhando para trás, e então, lentamente recuou. Os passos dele se afastaram, misturando-se com o silêncio da noite. Meu corpo finalmente relaxou, mas o impacto ainda corria pelas minhas veias. Acabou, murmurei, quase sem acreditar. Acabou. Ana sorriu, um sorriso genuíno, mas ainda tenso. Você é mais forte do que imagina, disse, e agora ninguém pode mais te machucar. Por alguns minutos, ficamos ali, respirando, absorvendo a vitória silenciosa. O medo ainda estava presente, mas agora havia algo maior.
a certeza de que eu tinha recuperado meu poder. Eu não precisava mais ser a vítima, não precisava mais depender de ninguém para validar meu valor. Eu estava inteira. Quando finalmente entramos de volta na casa, meus pais estavam em silêncio, observando. Minha mãe parecia confusa, talvez arrependida de tudo que disse no passado. Meu pai, mais sério, mas respeitoso. Vocês estão bem? Perguntou ele finalmente. Assenti. Estamos. E quero que saibam, minha voz soou firme, que não sou mais a garota que engolia tudo calada. Nunca mais. Minha mãe tentou falar algo, mas apenas assentiu, os olhos marejados. Meu pai também. Eles entenderam finalmente que eu não podia mais ser ignorada, que minha força não vinha do reconhecimento deles, mas da minha própria capacidade de me reerguer e lutar pelo que é meu. Nos dias seguintes, a Júlia desapareceu do meu radar. Tentou me contatar algumas vezes por mensagens desesperadas, mas bloqueei tudo. No trabalho, minha reputação estava intacta, mais forte do que nunca. Até recebi elogios de pessoas que antes ignoravam minha presença. Cada passo que eu dava era uma afirmação. Eu sobrevivi. Eu venci. E pela primeira vez, não precisei da aprovação de ninguém para me sentir completa. Meu coração ainda carregava cicatrizes, sim, mas eram cicatrizes de sobrevivente, não de vítima. Na noite em que finalmente sentei sozinha, olhando para o teto, percebi que a vida não tinha acabado naquele acidente, nem na traição da Júlia, nem na negligência da minha família. Pelo contrário, tudo isso me moldou, me fortaleceu e me mostrou que eu podia enfrentar qualquer coisa. E acima de tudo, eu aprendi que o poder real não está em destruir os outros, mas em se reconstruir depois que tentaram destruir você. Minha mão segurou o celular. Uma mensagem não lida piscava na tela. Era de alguém do trabalho, perguntando se eu poderia ajudar em um projeto urgente. Sorri. Respirei fundo. Claro que posso, disse para mim mesma. E ninguém vai me parar. O passado estava atrás de mim. O futuro finalmente era meu.